sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico e estou aqui hoje finalmente trazendo a nossa convidada especial. Eu tinha trazido uma outra participação ainda o ano passado, com uma psicoterapeuta, mas hoje nós estamos trazendo aqui a nossa nova convidada, a doutora Maiara Cristina Fonseca. Eu já tinha deixado aqui avisos em relação à presença de Maiara, mas hoje vai ser a primeira participação dela no nosso canal. Vou fazer uma pequena leitura aqui do conteúdo que a Maiara tem a sua especialização para que todos possam saber quem ela é. Então, é Maiara Cristina Fonseca. Maiara é formada pela Univale de Itajaí, formou-se em 2003, é psicóloga clínica, psicoterapeuta clínica, tem especialidade, a especialidade dela dentro da clínica é da psicoterapia existencial e tem pós-graduação em filosofia e autoconhecimento pela PUC do Rio Grande do Sul e possui consultório há 20 anos. Então, Maiara é uma pessoa competente e quando eu pensei em convidá-la, eu pensei exatamente para a gente fazer essa junção entre os aspectos da psicologia da qual ela atua, a psicologia existencial, com os temas, os aspectos que nós temos falado em relação aos deuses titãs. Bom, mas antes da gente deixar aqui a fala da Maiara discorrer, eu quero deixar aqui um abraço para os novos inscritos no canal, que são o Min Chalpan, o Decorarte MDF, são todos novos inscritos que eu estou citando, tá? A Jéssica Santos, o Kaique Coelho e o Felipe Wagner. Quero deixar aqui um forte abraço a todos, agradecer pela inscrição, agradecer pelas reações que têm colocado no canal. Deixar aqui um forte abraço. Então, se você chegou até aqui, vou aproveitar, né? Se você chegou até aqui por uma indicação do YouTube, então se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like, faça algum tipo de comentário, tire dúvidas, faça alguma pergunta. Vai ser um prazer poder estar aqui dividindo com vocês ou participando de alguma forma, reagindo àquilo que vocês pontuarem. Bom, então assim, antes da gente entrar especificamente no tema da Maiara, eu quero deixar aqui uma informação, ou talvez até mesmo uma reação ou uma provocação em relação à questão da psicologia. Por que que o tema que a gente vai falar hoje aqui, que a Maiara vai falar e que eu vou dar essa introdução, porque a psicologia, o que que a psicologia tem a ver com a filosofia e, consequentemente, lá com aquela filosofia pré-socrática, com a mitologia grega? De uma maneira muito simples, na verdade, né? A psicologia como ideia, como intenção, ela surge lá nos pré-socráticos. Eu, como psicólogo humanista, eu tenho uma leitura, uma formação, uma base dentro dos pré-socráticos. E a Maiara, como psicóloga existencialista, também tem a sua base dentro dos filósofos pré-socráticos. Como ficou claro na última gravação, os filósofos pré-socráticos eles se incomodavam bastante, muitos deles, com a forma como os poetas, os mitógrafos, descreviam os deuses. E eles ficavam muito escandalizados com isso. Mas muito mais do que isso, os pré-socráticos eles são os primeiros indivíduos conhecidos que tentaram pensar o mundo e o universo de uma maneira diferente, além da questão mística. E aí é quando entra, obviamente, as reflexões filosóficas, das quais muitos vão alimentar a chegada de um trio muito famoso dentro da filosofia, que vai influenciar todo o pensamento ocidental praticamente, que é o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Aliás, Aristóteles é o criador da palavra psicologia. Então, muitas pessoas pensam que a psicologia é uma construção contemporânea. A gente pode dizer que a psicologia, como ciência, como exigência de uma ciência, ela surge dentro, de fato, da Revolução Industrial, né? da segunda Revolução Industrial, possivelmente, né? Se a gente for pensar em termos do período 1850, na Alemanha. Mas a psicologia como intenção, como interesse e como inquietação, ela é muito, muito antiga. Então, eu estou aqui deixando esse recado para com quem nunca tinha pensado nisso,
para imaginar que a psicologia ela é muito antiga e que de fato lá aqueles indivíduos pré-socráticos eles estavam se incomodando não apenas como o cosmos era construído, mas como o entendimento humano poderia ser feito, quais as consequências, quais as reações, quais as relações desse ser humano, desses seres humanos com o mundo que o cercava. Bom, não vou falar mais, não vou me alongar mais, vou deixar aqui um abraço a todos. Então, aqui agora nós estamos começando com a participação da doutora Maiara Cristina. Um forte abraço e até a próxima gravação, a próxima postagem. Até mais. Olá, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer ao Sérgio pelo convite em estar aqui no canal dele, falando um pouquinho sobre a filosofia existencialista. O Sérgio é um colega de profissão maravilhoso que nos traz conhecimentos lindos, né? E que a gente aprende tanto a respeito da mitologia, né? O canal dele aí tá trazendo esses conteúdos. O estudo desse momento da vida humana, né? Que os nossos antepassados tinham como prática, né? Em suas crenças, em sua rotina. Então a gente vem aprendendo com o Sérgio sobre esse período. Né? Os titãs, eles até hoje, né, eles acabam nos trazendo referências, por mais que não tenhamos vivido naquele tempo, né, quem hoje não conhece Thor? Não é mesmo? Até os nossos pequenos, de uma forma diferente, lúdica, está entre nós, né? Os deuses, né? As referências. Então a mitologia, ela foi realmente extremamente importante para a evolução da humanidade. Né? Com isso, né, com esses conhecimentos que o Sérgio nos traz, ele me convidou para falar um pouquinho, então, de um outro tempo, que é dessa fonte que a gente bebe hoje, né? E aí eu trago um pouco, né, uma reflexão sobre a filosofia existencialista, sem a pretensão, obviamente, de ser uma aula, de ser uma reflexão profunda, mas de ser um bate-papo descontraído a respeito dos nossos anseios e das nossas reflexões atuais. Pois bem, passado aquele período, então, onde os deuses e as forças da natureza ditavam toda a rotina humana, né, explicando as suas dores, as suas alegrias, a sua vida, a morte, né? Passado esse momento onde os deuses eram os grandes reguladores do mundo, né, os deuses e a natureza, enfim, alguém começou a questionar esse movimento. Será que é o Sol que realmente, o Deus Sol, que realmente dita o meu sucesso? Será que é a Lua? Podemos questionar isso tudo? Alguém começou a fazer isso. E aí, um movimento diferente de abertura começa a acontecer com os filósofos pré-socráticos. Onde eles começaram a questionar toda a liderança, né, o poder dos deuses e colocaram o homem como centro, como ser responsável, né, ou supostamente potente para ser responsável pelos seus atos. Fato este extremamente importante para que a gente hoje possa vive, na verdade, a evolução no pensamento filosófico e científico, porque a ciência ela bebe dessa reflexão, né, do questionamento. Se isso não tivesse acontecido, a nossa questão científica também estaria muito atrasada, né? A ciência questiona, a ciência testa, a ciência ela busca essa interação com o mundo. Então, eu coloco o homem como sendo o construtor, né, da sua realidade. Claro que os pré-socráticos, eles beberam dessa fonte aí mitológica, né, que era o que tinha na época. Então, eles também usavam, né, muito da natureza para explicar as suas reflexões. Né? O próprio Heráclito, que é um filósofo extremamente conhecido, né,
dessa época, ele vai dizer: não passamos pelo mesmo rio duas vezes, né? Então, ele exemplifica o seu pensamento utilizando a questão da fluidez do rio. Pois bem, entramos uma vez, quando entramos novamente já não é mais o mesmo rio, né? Tanto que esses filósofos da época, esse grupo, ele também foi chamado de naturalista, filósofos naturalistas, por usar a natureza como referência dos seus pensamentos, né? Foi um período extremamente importante com filósofos que até hoje a gente estuda e acaba entendendo eles um pouco mais. Em todo o movimento filosófico, a partir dos pré-socráticos, houve uma questão de diálogo, o que é extremamente importante. Por exemplo, em contrapartida do Heráclito, tinha o Parmênides, que ia dizer: é o mesmo rio, a sua aparência que é diferente, né? O que muda não é o rio. Então, veja, já começa um movimento de contraste no pensamento, de questionamento, e cada um tinha os seus adeptos, os seus seguidores e as suas crenças, né? Com relação à psique humana e às emoções. Junto com isso, né, com os pré-socráticos, outros grupos de pensadores também começaram a evoluir em suas narrativas, né? Claro que não tem como a gente passar, né, por todos os movimentos. Então, eu já vou para o nosso tempo, né? Que a gente então elencou os filósofos existencialistas para que a gente pudesse se debruçar um pouquinho rapidamente aqui. O movimento existencialista, ele começa no século XIX, né, com Kierkegaard, que foi o grande precursor, Nietzsche também, um grande, né, contribuidor aí da teoria, mas ele se instala como como uma filosofia existencial no século XX, no século passado. Por que não no século XIX? Porque nem o Kierkegaard, nem o Nietzsche, eles utilizaram-se dessa denominação, né? Filósofos existencialistas. Porém, os seus pensamentos, eles estão ancorados nessa ideia do homem ser o centro, né? A existência humana ser o centro da sua dinâmica da vida vivencial, ok? Então, Kierkegaard começa com o Nietzsche também, aí veio os filósofos depois mais modernos, Sartre, Merleau-Ponty, Heidegger, Camus, né? A gente tem vários contribuidores aí desse movimento importante, moderno, da teoria existencialista. Quem nunca ouviu alguém falar assim: estou com crise existencial, né? Isso, claro, que é uma forma simples de dizer que não estamos bem, né? Que estamos questionando alguma coisa. Não tem a ver com filosofia existencial essa frase, mas nos coloca no movimento de estou pensando algo, né? Estou refletindo sobre algo da minha vida, dos meus sentimentos, das minhas decisões, né? Os filósofos existencialistas, eles colocam a existência como sendo o máximo da liberdade humana. Ou seja, uma frase de Sartre: a existência precede a essência. Não nascemos com uma essência. Essa essência, ela pode ser desenvolvida, uma certa essência, a partir do momento que atuamos no mundo, que interagimos com o mundo, que trocamos com os nossos pares. Então, basicamente é isso. Existimos e a partir disso desenvolvemos um jeito de estar nesse mundo, do qual somos impactados e impactamos também. Tão importante esse pensamento, por quê? Porque nos coloca como agentes produtores e produto desse mundo, responsáveis por nossos atos e que participamos do mundo o tempo inteiro. Não conseguimos e não temos nem o poder de nos eximir disso, porque temos liberdade,
e responsabilidades o tempo inteiro permeando as nossas ações. Será que não é por aí mesmo, né, que o homem moderno vive? Né? Como que a gente enfrenta as nossas dores atualmente? A gente busca oráculos, buscamos mentores que possam dizer exatamente o que devemos fazer, ou a gente faz uma troca, né? Ou deveríamos fazer uma troca consciente e reflexiva com, sim, pessoas que podem nos ajudar a respeito do nosso aqui e agora. Né? Com o que você se embriaga hoje, psicologicamente falando? Quais são os lugares que dizem de você? Quem são os seus pares? Aonde está o teu centro de reflexão e de prazer? Todos temos, né? Mas às vezes não pensamos sobre. E aí também eu me questiono, né? A gente evoluiu tanto, né, enquanto humanidade, em tecnologia, em qualidade de vida, em pensamento, sim, porque o homem ele vem construindo um aparato de vida mais fácil, né? Porém, a gente ainda tem resquícios de um movimento que talvez a mitologia aí possa exemplificar, né? Quando antigamente o sol ditava o meu sucesso, o meu humor, enfim, os deuses, né? Hoje a gente tem pessoas extremamente escravizadas por influenciadores, por ídolos, por moda, né? Então, se a gente pensar de uma forma bem grotesca, a gente acaba caindo nesse lugar de ter alguém que dita o nosso comportamento, o nosso sucesso e as nossas dores, né? Então, o movimento existencial, ele nos coloca como agentes atuantes o tempo inteiro, e dessa liberdade ninguém escapa. Mesmo quando a gente escolhe não participar do mundo, a gente participa e a gente impacta de alguma forma esse mundo e as pessoas com quem convivemos. Né? Isso é muito bonito, isso é libertador e isso nos coloca como seres importantes na sua individualidade. Né? Não nos dissociamos do coletivo, mas somos também individual. Nós vamos do micro ao macro o tempo inteiro. Com isso, né, eu tenho uma frase do Alain de Botton, que é um filósofo que está aí, né, conosco ainda, um jovem filósofo, e eu vou ler essa frase para finalizar como sendo uma provocação para que a gente fique com esse pensamento, né? Ele nos diz assim: porque tem uma coisa que é certa, a filosofia ela não está nos livros. A gente estuda filosofia, aprende um pouco com aqueles que passaram antes de nós e, claro, nos preenche, nos alimentam de reflexões e perspectivas. Mas a filosofia, ela é feita diariamente por cada um de nós. Né? E aí, Alain de Botton diz: a tarefa da filosofia é nos preparar para que os nossos desejos batam com o máximo de suavidade possível contra o muro inflexível e implacável da realidade. Ou seja, estudemos, vivamos, experimentemos, né? Tomemos decisões, né? Que possamos sentir de fato aquilo que nos pertence e aquilo que faz com que a gente se sinta significativo nesse mundo. Isso é filosofia. Bem? Obrigada e até lá!